Olá papai, olá mamãe. A maior felicidade de um casal é ter um filho, não é mesmo? E quando vem dois, a felicidade se duplica, três, a felicidade se triplica e assim por diante. Esse é um dos destaques do vídeo de hoje, que eu vou falar sobre como é ter mais de um filho. E também nesse vídeo vou falar sobre adaptação, vou falar sobre bullying, vou falar sobre raiva, criança de baixa autoestima, ciúmes e se eu recomendo psicólogo sim ou não. Para quem não me conhece, eu sou o Newton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai e Mamãe Ensina. Olá papai, olá mamãe. Primeiramente eu quero agradecer pelo carinho de vocês que estão curtindo a página, que alguns estão comentando e uma pessoa em especial que veio conversar comigo dos problemas que ela está tendo em relação à criação dos filhos, né? Eu vou contar um pouquinho sobre a situação dela, né? Bem breve. Ela tem dois filhos, a diferença um pouco grande de idade, e ela está tendo dificuldades com o mais velho. Como ela chegou há pouco tempo, o casal chegou há pouco tempo, a criança está demorando um pouco mais para se adaptar. Então, ele está sofrendo um pouco de bullying, bullying aqui no Japão fala hijime, né? Então ele está sofrendo um pouco de hijime, ele está tendo dificuldade de se relacionar com outras pessoas, ele está tendo um pouco de baixa autoestima, onde ele está ficando nervoso. Então, eu vou falar um pouco da situação para que ajude ela, e eu acredito que deve ter outros pais também que estejam na mesma situação. Eu vou colocar o meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu vivo e o que eu já vivi, eu já vi pessoas vivendo também, beleza? Bom, para começar eu vou falar sobre adaptação. A adaptação para nós, que somos adultos, é muito mais fácil, vamos dizer assim, de se adaptar. A gente está indo para um país diferente, né? Você que está no Japão, você que está em qualquer outro país, deve ser, ou você que mudou de cidade até dentro do Brasil, é muito difícil você mudar de uma cultura para outra. Ainda mais se você mudar de país, a língua é totalmente diferente. Então você vai chegar nesse país ou nessa região, você vai ter tudo diferente, amigos diferentes, você vai ter que mudar todo o seu... Talvez mude até seu cardápio, o que você come. Então muda quase tudo na sua vida. Mas você está consciente daquela mudança, porque você sabe que você necessita daquela mudança, você está em busca de algo melhor para você e para a sua família. Então você está consciente, você tem aquilo na cabeça que você vai melhorar, que você vai conseguir. E o seu filho não, o seu filho ou sua filha, né? Eu creio que a adaptação na cabeça deles é muito diferente. Ele não sabe o porquê que ele está se mudando. Ele não sabe por que tem que largar os amiguinhos dele, ele não sabe por que tem que largar a escola onde tem os professores que ele gosta, até os parentes, tios, tias, primos, primas, que ele gosta. Então ele se sente um pouco... Porque ele criou um ciclo dentro da vida dele de relacionamentos com amiguinhos, com parentes, aquele lado que ele já estava fechado. E de repente quebra tudo e ele tem que se mudar. E tem que fazer tudo de novo, só que numa língua diferente, onde os amiguinhos não vê ele como amiguinhos, e vê sim como uma pessoa que está ali diferente, não consegue se comunicar. Então é complicada a situação para a criança. Por isso que eu falo assim, que para vocês que chegaram agora do Brasil, tenham bastante paciência com seus filhos. Eu sei que é difícil, vocês que chegaram agora, vocês vão ter que fazer bastante hora extra, a gente fala que zangueou, né? Vocês vão ter que trabalhar bastante para que possa pagar passagem, para que possam até ter o alimento em casa, porque nos primeiros meses é complicado de você ganhar, o primeiro mês você não vai ganhar o salário inteiro, dependendo do dia que você chegar. Então tudo isso vai pesar para que você tenha um estresse dentro de casa, porque a mudança causa isso, né? No começo causa um certo estresse até você se adaptar, ficar certinho, né? E para seu filho também. Então você tem que olhar o lado do seu filho, da sua filha, que ele está passando tudo isso, só que ele é criança, ele não sabe por que ele está aqui. Por mais que você explique, vai demorar para entrar na cabeça dele ou dela, porque que ele largou tudo para vir junto com os pais. Então,
a primeira dica que eu dou em relação à adaptação, tenha paciência, olhe com carinho para as coisas que seu filho, sua filha está fazendo. Às vezes, cada filho, cada filha tem uma reação diferente em relação a isso. Às vezes ele se fecha, não quer falar, às vezes ele fica mais nervoso, começa a jogar as coisas, xingar, gritar. Então tenha paciência e observe sempre observe a reação dele em relação a essas mudanças, porque isso daí vai ser um determinante para o futuro deles. Bom, vamos passar para o segundo item que eu separei aqui em relação ao que eu dei uma certa conversada com ela, que ela estava falando que o filho dela estava com raiva, né? Então, mas a raiva, talvez temos que ver a raiva da criança, como que começou essa raiva. Essa raiva talvez não tenha conversado daqui, né? E ela falou que, pra mim, ela contando a história dela, ela falou que tem mais um filho também, né? Então, como eu falei no começo do vídeo, ela tem 2, a diferença já é grandinha. Ele já entende um pouco mais, mas mesmo assim eu creio que essa raiva a gente tem que estudar, a gente tem que perceber como que estão os nossos filhos. Então, essa raiva talvez seja dos ciúmes do segundo filho. Então tem que ver a origem, se essa raiva já vinha desde o Brasil ou se a raiva começou aqui, né? E como você lidar com as duas crianças, né? Eu posso falar isso com propriedade em relação a 2 filhos, né? Porque eu tenho 2, a diferença é pouca e a situação foi meio complicada no começo, agora está um pouco mais ameno, mas ainda assim eu ainda convivo com os ciúmes de outra, né? E vou falar um pouquinho rapidinho do meu caso, que é em relação à minha filha mais velha, né? Que enquanto minha esposa estava grávida, tá tudo bem, era tudo engraçado, só tinha ela, o papai aqui, o papai carrega ali, e o papai não trabalhava tanto. Mas quando a segunda nasceu, mudou totalmente a situação. Minha esposa, por ser pequena, então ela colocou, assim, não como prioridade, mas ela tomava mais conta, assim, da pequena, porque não sabia andar, não sabe fazer nada, né? Então você tem que fazer tudo pelo bebê. E aí teve um caso que eu achei muito, que ela me conta até hoje, minha esposa fala até hoje, que é em relação a mais velho, quando a minha esposa estava indo amamentar a mais nova, a mais velha estava dormindo e logo em seguida ela acordou. E quando ela acordava, ela sempre gostava de um colinho, né? Então, quando ela veio pedir colo para a mãe estava com a outra estava com a outra segurando a outra e amamentando. E quando ela chegou, ela queria colo. E começou o berreiro, e minha esposa ficou com dó, né, na hora, porque sentiu que ela se sentiu isolada, né? Porque você estava dando afeto para uma e para outra não. E ela não entendia, porque ela estava com apenas 2 anos. E então foi complicado essa situação, então por isso que a gente colocou como meta, assim, como que eu resolvi essa situação, né? Eu e minha esposa, como que a gente resolveu essa situação? Nós colocamos o seguinte: a primeira prioridade, porque a primeira já entende mais que é mais nova, né? Então nós colocamos tudo como prioridade a primeira. Tudo que a gente ia fazer em relação a brincadeiras, a gente colocava a primeira como prioridade. Por exemplo, a gente vai brincar de pega-pega, a gente vai correr atrás de primeira, nós vamos correr atrás primeiro da mais velha, depois a gente vai brincar com a mais nova. Então tudo assim era seguindo essa sequência. Por exemplo, a gente ia no mercado, eu ia carregar, dava prioridade de carregar a mais velha e a minha esposa carregar a mais nova. Então sempre tinha colo para uma e colo para outra. Então a gente sempre alternava para não deixar ela se sentir menos, se sentir para baixo. Então sempre que eu via que ela estava meio para baixozinha, assim, por isso que eu falo, sempre observe seus filhos. Sempre que eu via que ela estava para baixozinha, eu dava um jeito de brincar com ela, largava a mais nova. Então a minha prioridade naquele momento foi sempre para a mais velha. Até na hora de trocar fralda eu chamava: vem aqui filha, vamos ajudar o papai, mamãe. Ah filha, vem cá com o papai, vamos ajudar o papai a fazer isso. Só que no começo foi complicado, porque eu tive que trabalhar bastante, né? Tive que fazer bastante hora extra. Então minha esposa viveu mais com as minhas filhas, né? Então é por isso que eu falei, né, em relação à mais velha, que aconteceu aquele caso, porque eu não estava perto. Então não tinha como eu ajudá-la, né? Então a partir daquele momento que a gente começou a tomar decisões
em relação a isso. Dê prioridade ao mais velho, se você tem 2 filhos, né? E outra coisa que eu coloquei eu e minha esposa colocamos na nossa vida, assim, né? É a igualdade. Depois que a mais velha já cresceu, a mais nova também está começando a entender as coisas, então a gente colocou igualdade. Até o momento que a mais nova não entendia nada, a mais velha era a prioridade. Mas aí quando a mais velha, a mais nova cresceu, está começando a entender, então a gente está começando a mudar a cabeça da mais velha para que ela possa se adaptar a essa nova realidade que a mais nova está entendendo. Então a gente sempre está conversando sobre igualdade, divide tudo que a gente fala não é só de uma, é das duas. Dá um presente para uma, é das duas. Aniversário também, quando faz aniversário de uma, essa uma ganhou, é o presente das duas. Então tudo, até na hora de dar o presente, a gente vai ela vai escolher o presente. Quem é aniversariante ganha um presente melhor e a outra ganha até um presente mais um valor menor. Então eu coloco aquilo que, como para ela não ficar como, ai, papai deu, por que o papai só está dando presente para ela? Elas ainda não entendem isso, né? Então eu coloquei que quando uma ganha, a outra também ganha. Só que aí eu coloco que uma tem prioridade porque é aniversário. E elas estão entendendo. Isso que eu achei bacana e isso que eu tô sentindo que está dando resultado. Aí quando a outra vai fazer aniversário é a mesma coisa, eu inverto. Então tá dando resultado. Por isso que eu falo para vocês, sempre mantenham o olho fixado nos seus filhos, sempre observe. Se você tem um, tem dois, observe os dois atentamente, sempre esteja de olho. Você está no celular, você está na rede social, mas sempre dá uma olhadinha, dá uma, dá uma conversadinha com seus filhos, sempre esteja perto deles, beleza? Então, em relação à raiva e aos ciúmes, para resolver, no caso dos ciúmes, é isso que eu falo. Se você tem dois, né, um mais velho e um mais novo, coloque o primeiro como prioridade, sempre tente fazer as coisas primeiro para o mais velho e para o mais novo deixa, quando ele começar a entender, você balanceia aquela igualdade entre os dois e tente sempre colocar tudo igual, mesmo que tenha uma diferença de idade grande, tente arranjar um jeito de ter essa igualdade, de você fazer uma coisa que seja bom para os dois, beleza? Bom, era isso que eu tinha falado sobre raiva, né? Se você achou que faltou alguma coisa, depois você me deixa nos comentários. Agora, se você viu que o que está acontecendo com ele é outra coisa, está acontecendo realmente o jime que a gente fala aqui no Japão, o bullying dentro da escola, né? Então, eu nunca vivi isso, mas eu vou dar um conselho de que eu sempre fico pensando se acontecer com as minhas filhas. A minha mais velha vai começar no primeiro ano, era para ter começado agora, mas devido ao coronavírus ainda tá suspensa as aulas, né? Então, sempre eu fico pensando, se acontecer com ela, eu fico pensando no que eu vou fazer. Bom, se você é cristão, primeiro ore a Deus, coloque seus filhos em oração e coloque eles. Agora, se você não é religioso e tal, e você tem o primeiro passo que você coloque para quando estiver acontecendo isso, vá lá conversar com os pais da criança, né, que está praticando bullying. Eu faria isso, né, conversar com os pais da criança. E você também, depois que você conversou, você vê se está resolvendo. Se não resolver, a segunda coisa que eu faria, se minha filha estiver sofrendo bullying, de estiver apanhando, eu vou querer colocar ela lá numa artes marcial. Artes marciais, eu não sei se é plural isso, eu ainda estou português também falho. Mas eu colocaria ela, né, numa arte para ela poder se defender. Se caso esse bullying partir para um modo mais agressivo, que as crianças começarem a querer bater nela, ela vai poder se defender. Então, pensando nisso, se eu já conversei e já não resolveu, então filha, vai fazer assim. Por que eu digo isso? Porque nesse caso, eu coloquei que não vou mudar minha filha de escola. Então, se ela vai ficar naquela escola, então ela tem que aprender a se defender e eu quero ensiná-la que ela tem que passar por desafios que vai acontecer na vida dela. É muito complicado porque eu não passei por isso, então eu penso assim, se você está passando por isso, tente colocar esses primeiros passos que eu falei para você, tente conversar na escola, com os professores e com os pais de quem está praticando bullying. Se caso não resolver,
é, veja o que é melhor para o seu filho, se é colocar para ele aprender a se defender, ou então a segunda opção também, que seria você estar mudando de escola. Eu não sei como que é a possibilidade de você estar mudando de escola, se é o mesmo bairro, mas você está conversando com a prefeitura, tentando mudar, né, para ver uma outra opção de estar mudando de escola. Ou até mesmo a gente que mora no exterior está mudando para uma escola brasileira, se for o caso, né? E isso daí, tente achar uma solução para que seja melhor para o seu filho e para que não traga sequelas para o seu filho. E outra coisa do bullying, agora para os pais, é que vocês tenham muita paciência. Converse bastante com seus filhos para que eles se abram com vocês. Não sempre preste atenção nas reações dele, como que ele está chegando dentro da escola. Se ele está se fechando, arranje um jeito para que ele se abra. Às vezes ele não quer te contar porque ele é uma criança mais reservada. Outras vezes ele está nervoso, ele não consegue expressar toda a raiva através de explicações. Arranje um jeito. Veja onde que ele está se escondendo. Se é através de um videogame, vai jogar um videogame com ele, vai puxando um assunto por pouco assim. Filho, e aí, como tá a escola e tal? Jogando videogame, aí ele vai te contando aos poucos. Ou então, se numa rede social, brinque com ele, fala: oi filho, aqui é o papai, aqui é a mamãe e tal, né? Pô, posso falar um pouquinho com você e tal? Dá uma brincadeira assim, faça alguma coisa diferente. Tente se alinhar à realidade do seu filho. Procure saber onde que ele se esconde e como é o jeito de vocês fazer com que ele saia desse esconderijo, para que ele possa te contar as coisas, beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre bullying. Eu espero que ajude bastante vocês. Se caso não for isso, os pais que passaram por isso, também deixa aqui nos comentários para que possa ajudar os pais que estão passando por isso e para que eu possa fazer mais vídeos falando sobre isso. Eu vou dar uma pesquisada a mais também, conversar com pessoas que passaram por isso, para trazer mais sobre essa realidade do bullying aqui no Japão, ok? Bom, vou passar para outro assunto, né, que outra pauta assim que eu coloquei assim, que com bullying assim, né, a criança vai criando essa baixa autoestima, né? Então, ela na adaptação que ela tá tendo assim, demorando para se adaptar, então ela vai colocando que ela não consegue. Eu conversando com ela falando que estava ensinando hiragana e o filho falava que não consegue. Eu passo por isso também. Minha filha, a minha mais nova, é bastante, assim, ela é bastante hiperativa e quando ela começa a fazer alguma coisa, ela vê que está enjoada, ela já fala que não consegue, quer sair dali. Mas não que ela tenha, não que ela esteja com baixa autoestima, mas que ela é super ativa, hiperativa, então ela quer sair daquele momento. Então você tem que mudar o jeito de ensinar. Se você está vendo que aquele jeito não está dando certo, seu filho não está usando aquela palavra eu não consigo, se seu filho está passando por esse problema de falar eu não consigo, ou até mesmo ele está com essa baixa autoestima, que tudo ele fala assim, eu sou retardado, eu não consigo fazer, eu tenho problema. Não, sempre a primeira dica que eu dou para você: ensine um pouco menos. Você está lidando com uma situação complicada. Se você está ensinando ele a falar eu não consigo, mude o seu jeito de ensinar. Arranje um jeito mais divertido, talvez seja um jeito para ele ensinar, para ele aprender melhor. Ou então, veja o que ele gosta, vai em cima daquilo que ele gosta e ensine ele. Por exemplo, a primeira coisa que eu acho que você já deve ter feito é tentar ensinar o nome dele, não é mesmo? E se você ensinar de uma maneira assim, que você esteja brincando, que, vamos dizer assim, brinca de pega-pega, ou pega-pega não, brinca de pega-pega não. Eu fiz uma brincadeira outro dia com as minhas filhas, de pegar a letra do nome delas, para que elas possam alfabetizar. Mas se seu filho já é alfabetizado, e você quer ensinar, por exemplo, o hiragana, o katakana, que é a língua aqui do japonês, então escreve no papel, pendure, faça com que ele vá lá pegar e descubra qual que é o nome dele. Isso pode ser um modo divertido de você estar colocando para ele aprender. E tem outras brincadeiras. Tente usar a imaginação para que o seu filho se divirta mais. Ou até mesmo se você quer sentar com ele e ensinar, ensine devagar, pouco a pouco. Tente colocar assim,
o seu, por exemplo, veja quantas letras tem dentro do alfabeto japonês e procure ensinar 1 ou 2 por dia somente. Não tente colocar, por exemplo, igual o nome, a gente quer ensinar o nome completo já para que ele possa estar escrevendo. Não, coloque 1, 2. Mesma coisa de se você tem filhos pequenos que quer ensinar cor, ensine uma cor só hoje, uma cor amanhã, até ele pegar. Eu estou fazendo modo repetitivo com as minhas filhas. Às vezes eu falo com elas, elas não me escutam, eu faço elas repetirem. Então tente fazer isso também. Tente fazer com que eles repitam aquele ensinamento seu pelo menos uma vez por dia durante aquele dia que você está fazendo. Se você vê que está demorando mais, se alongue mais, continue com a mesma letra durante aquela semana e assim por diante. Então, faça isso, tente usar a sua imaginação para que possa cada vez mais o seu filho se interagir com você. E aquilo que eu falei antes, acha onde que ele está se escondendo para que você tire dele desse esconderijo, para que ele não use mais essa frase, eu não consigo. E outra coisa, eu sempre coloco na vida das minhas filhas, eu sempre falo para elas, filha, não fala eu não consigo. Tenta, filha, tenta. E ela vai devagarzinho, tentando. Então sempre que ela tem alguma dificuldade e eu estou tentando modificar, ela fala eu não consigo, fala, filha, você consegue. Sempre coloca essa frase para ela, você consegue, você consegue, você consegue. Uma hora entra na cabeça dela. E outra coisa que você tem que fazer, que é muito certo, que dá certo mesmo, você parabenizar por tudo que ele faz. Tudo que ele faz, isso levanta a autoestima deles. A gente tem muito aqui, a gente fala no Japão touch, né? Não sei se você tem isso na sua vida, eu uso bastante para as minhas filhas, eu dou os parabéns para elas, tudo que elas fazem, que eu acho que é correto e que aquele momento serviu como aprendizado. Igual, por exemplo, ela está aprendendo a escrever o nome dela, ela terminou de escrever o nome dela, a primeira coisa que eu falo, filha, parabéns, você conseguiu, touch papai, dou um touch. Aí, outra coisa que funciona também, você prometer alguma coisa, digamos um chocolatinho que seja pequeno assim, você fala, filha, vamos tentar isso aqui, ó, se você conseguir o papai vai dar um chocolate. Uma recompensa também funciona, é muito legal. E quando ela terminar, parabéns e o chocolate, por exemplo. Sempre parabéns no final, sempre fala, filha, parabéns. Uma coisa que eu vi, que eu outro dia outro dia foi a formatura da minha filha, há pouco tempo atrás, né? Então eu falei pra ela assim, filha, o papai tá bastante orgulhoso porque você fez tudo que a professora pediu, então o papai tá bastante orgulhoso e eu quero te dar os meus parabéns, né? Porque você fez tudo que a professora pediu e o papai está muito orgulhoso. Sempre repetir essa parte orgulhoso. E toda vez também que ela faz alguma coisa que eu peço, que seja alguma coisa assim, que eu acho grande, assim, né? Pra ela, assim, no momento, eu falo pra ela, filha, o papai ficou orgulhoso de novo de você. É assim que o papai quer que você seja. Ela é obediente. Sempre que ela é obediente também falo que eu estou orgulhoso dela. Então ela tem essa coisa na cabeça dela de meus parabéns e que o papai tem orgulho dela. E outro dia a gente estava assistindo um filme chamado Sing, eu não sei se em inglês está certo, mas Sing, acho que quem canta os males espanta, é em relação ao desenho de karaokê, né? E vou dar um pequeno spoiler, se você não assistiu, vai lá assistir, é muito bacana você estar assistindo com as crianças se divertem, elas pulam bastante. Aí eu falei, ela assistindo, aí ela viu uma cena que o pai chegou pro filho e falou assim, meu filho, eu estou muito orgulhoso de você. Ela falou assim, papai, o senhor também, o senhor não, falou, papai, você também fala assim pra mim, né? Falei, filha, então, ele fez uma coisa bacana, então o pai dele deu os parabéns e ficou orgulhoso dele, filha. Então isso que eu falo sempre, filha, você mereceu, né? Papai, eu sei, papai. Então, essas coisas que eu falo pra vocês, tudo que eu faço aqui, eu vejo que dá certo, eu falo pra você fazer. E nesse momento, eu vi que ela está relacionando com as coisas, ela está notando o que eu faço por ela. Então ela está vendo, e eu creio que ela vai tornar isso como um exemplo para que ela possa passar para os filhos delas também, entendeu?
Então, baseado nisso, que eu acho que para você levantar a autoestima do seu filho, da sua filha, você tem que colocar a palavra não consigo de lado e você colocar eu consigo. Coloque sempre para ele, eu consigo. 2, realizou aquilo que você queria, parabéns. E 3, quando ele fizer, fala, eu estou orgulhoso de você, meu filho, você passou por isso. Beleza? E, para começar, antes de tudo isso, eu esqueci de falar para você, coloque na sua cabeça, primeiramente, você como pai, você como mãe, você consegue ensinar seu filho e sua filha. Você tem que colocar na sua cabeça que você consegue, porque você colocando que você consegue, você vai colocar que ele consegue. Às vezes você tem na sua cabeça que você não consegue, e quando você vai ensinar ele não consegue aprender, às vezes a coisa da sua cabeça que você fala eu não consigo, e você transformou para ele que ele também não consegue. Sem você saber, sem você falar para ele que ele não consegue, quando ele não consegue, se ele vê aquela sua cara de decepção, ele vai saber que você também acha que ele não consegue. Então, primeira coisa que você tem, já vou falar para você, abra sua mente, coloca você consegue, que você como pai, você como mãe, você consegue. E se você acha que você não consegue ensinar determinado assunto para o seu filho, para sua filha, vá pesquisar, vá estudar sobre o assunto. E quando você for estudar, você vai ver que vai ser muito mais fácil de você lidar com aquela situação. Tudo aquilo que você quer passar para ele, não vai ter muito pedra no caminho, você não vai ter que desviar muito, porque você já vai ter uma certa autoridade em cima daquilo, beleza? Bom, era isso que eu tinha para passar, né, em relação a baixa autoestima. Eu creio que isso resolve bastante. E se você tiver dificuldades, pode entrar em contato comigo, a gente pode estar conversando e tentando melhorar cada vez mais o ensino, beleza? Bom, e baseado em tudo que eu falei, adaptação, raiva, bullying, baixa autoestima, ciúmes, a parte de eu não consigo, vem aquela pergunta, psicólogo sim ou não? Bom, vou expressar a minha opinião. E espero que se tiver algum psicólogo ou uma psicóloga que esteja me vendo, não fique com raiva de mim, mas é a minha opinião que quando você coloca, já vou ser direto, eu vou falar que na minha opinião eu não recomendo um psicólogo na criação dos nossos filhos. Tem outros problemas muito mais graves que aí sim eu recomendo, mas na minha opinião assim, é que eu sou cristão, então eu vou falar assim o que eu faço, né? Eu primeiro oro a Deus, apresento as dificuldades que eu estou tendo para Ele e coloco como resolver, peço a orientação dele. E segundo ponto, eu coloco assim, que eu consigo criar as minhas filhas. E se eu consigo criar as minhas filhas, eu não preciso de ajuda neste momento. Como eu falei para vocês, se eu sentir na minha cabeça que eu tenho que mudar de ideia, pelas minhas filhas, eu mudo. Se eu ver que elas estão precisando, que aquilo que eu estou fazendo é errado, que ela precisa de um psicólogo, uma psicóloga, eu vou procurar. Mas até o momento, eu vou tentar até a última instância, assim, até eu ver que não tem mais jeito mesmo, eu vou deixar minhas filhas sobre minhas asas, tentando fazer com que elas cresçam da melhor maneira, sem ajuda externa. A minha esposa tem a mesma opinião, a gente sempre conversa, sempre fica observando como estão as nossas filhas para que a gente possa ter essa noção. E baseado nisso, eu quero falar para vocês que vocês também podem colocar isso na cabeça de vocês conseguem. Ainda mais se você for cristão, apresente primeiro a Deus, depois coloque. E agora, colocando o ponto de vista da criança, eu creio assim, se você está pedindo ajuda para psicólogo ou para uma psicóloga, eu acho, que eu pensaria como criança, que você estaria desistindo de cuidar dela, não de cuidar assim como pai, como mãe, mas desistindo de ensiná-la, estaria meio que abandonando ela na hora que ela mais precisa. Então a criança vai se sentir um pouco assim, se meu pai e minha mãe não conseguem, como faço para ficar contando os meus problemas para eles? Então, às vezes, você está criando um racha entre você e seu filho,
O psicólogo, a psicóloga pode ajudar? Ajuda sim, mas eu creio que nessa parte, o psicólogo, a psicóloga, ele vai contar as coisas para o psicólogo, para a psicóloga, vai ajudar ele talvez se levantar, mas quando tiver em relação a você, ele vai esconder as coisas, ele vai preferir procurar primeiro um psicólogo, uma psicóloga, porque ele vai ver que você não consegue. Eu tenho isso pra mim, tá? Então, você tem que pensar muito. Se você é casado, você é casada, converse bastante entre vocês para ver a melhor situação. Eu, na minha opinião, como vou falar de novo, na minha opinião, só procure em último, mais último caso mesmo, porque se você pode criar seu filho, eu creio que você tem força necessária para cuidar dos seus filhos, ensiná-los principalmente e educá-los. Sabe por que eu tenho eu tenho como base isso? Porque eu sou de família grande, então desde os meus bisavós já tiveram bastante filhos, meus avós também tiveram bastante filhos, meu pai que só teve eu e meu irmão, mas diante de todas essas gerações que eu vi, eles nunca precisaram de psicólogo e sempre tiveram filhos bons. Lógico que tem filhos que são meio rebeldes assim, mas tem como criar os filhos sem ajuda externa, do jeito deles. Então você tem seu jeito, você tem o seu tempo, aprenda como lidar com seu filho, estude uma maneira de você estar abrindo a sua mente para que você possa lidar com as situações. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que tem medo de que dê errado, veja qual a melhor opção para você se ajudar. Não querer uma ajuda para o seu filho, buscar um psicólogo para o seu filho. Tente ajuda para você. Não ajuda assim externa, mas você pesquisa o que você tem, por exemplo. Se você tem medo que certa escola vai dar errado, vai pesquisar se tem outra escola melhor. Bullying, por exemplo, em relação ao bullying, que é problema muito sério, né? Em última instância também, eu creio que dá para você colocar na cabeça do seu filho que ele consegue, e se ele não conseguir e estiver passando por problemas assim, aí sim procurar um psicólogo. Mas em último caso mesmo, eu recomendo a vocês a procurar um psicólogo. Isso tudo eu falo, mas é porque eu não estou passando por problemas, né? Graças a Deus, eu tenho sempre orado a Deus em relação a isso, mas eu tenho isso na minha vida, né? Se aparecer algum problema, eu vou até a última instância. Vou contar uma pequena história que aconteceu comigo e eu consegui passar por cima. Eu e minha esposa conseguimos passar por cima em relação à nossa filha, né, mais velha. Então, se servir de exemplo, legal, vocês deixam aqui no comentário se serviu. Se não servir, vocês me deixam, se faltou alguma coisa, me deixa aqui o que faltou, beleza? Bom, a minha filha mais velha, quando ela completou 3 anos, a minha filha mais nova completou 1, foi quando a gente resolveu colocar ela lá na creche, e minha esposa também já podia trabalhar, a gente já estava apertado financeiramente, eu necessitava que minha esposa trabalhasse. Então, já estava mais do que na hora ela ir para a escola. Só que a gente optou pela escola japonesa, porque a gente optou por morar aqui no Japão. Então, com essa opção de colocar ela na escola japonesa, ela teve dificuldades, porque em casa a gente sempre colocou português. Até hoje a gente coloca português. Se você pesquisar meus vídeos antigos, eu falo que na minha escola, na minha casa, português 100%. Fora da casa, aí sim ela vai estar convivendo com japoneses, ela vai estar tendo amiguinhos japoneses. Então, ela vai estar aprendendo japonês natural. E dentro de casa ela aprendia só português, e quando ela foi para a escola, só japonês. Então, aqueles 2 primeiros meses, muito difíceis na minha vida, porque eu nunca tinha passado por uma situação daquela. A minha filha, que até o momento ela era calma, tranquila, ela passou a ser mais nervosa. Ela tinha certos ciúmes da irmã, mas ela nunca expressou de jogar as coisas, de gritar com a gente principalmente. Ela tinha um jeitinho dela de querer ter os ciúmes dela, mas a partir desse momento, ela começou a ter mais raiva das coisas, ela começou a jogar as coisas em cima de nós, principalmente de mim, da minha esposa, gritar com a gente.
Então a gente teve que ter muita paciência, conversar bastante, e nisso a gente se ligou. Na hora a gente falou assim, nossa, ela está tendo um baque, ela está tendo dificuldades na escola, assim, né? Graças a Deus também, em relação à escola, os professores são todos bonzinhos, ela não sofreu bullying, inclusive os alunos, os coleguinhas dela gostam bastante delas, mas ela passou por uma fase difícil, assim, em relação à adaptação, que ela estava aprendendo japonês, e na escola, no começo, ela não conseguia falar, ela queria expressar, até mesmo de ir no banheiro. As professoras, ela lembra bem que os professores sabiam um pouquinho de português, se ela falar xixi, a professora sabia que era xixi. Então ela sabia que tinha que ir no banheiro. Então ela passou por essa fase, e diante disso a gente colocou na nossa vida, né, que a gente não precisa de ajuda. A gente passou por cima disso, e eu creio que conforme ela vai crescendo, ela vai ter mais dificuldades, e a gente está colocando isso na cabeça das nossas filhas, que elas podem, elas conseguem, e que elas têm o pai e a mãe como parceiros de vida. Se elas precisarem contar qualquer coisa, elas podem contar conosco. Então, por isso que eu falo para vocês, coloque isso como uma meta de vida para vocês, que seus filhos se tornem seus parceiros, para que eles te contem tudo. Tem coisas na adolescência, lógico que eles vão querer te contar, porque coisa que eles vão querer contar para amiguinhos, mas problemas assim muito graves, tente sempre fazer com que eles sejam seus amigos, beleza? Bom, era isso que eu tinha para esse vídeo hoje, só para relembrar, né? Na fase de adaptação vai ser muito difícil, tenha bastante paciência com seus filhos. Quando ele tiver raiva, busque a origem da raiva, que seja ciúmes, seja bullying. Sempre tente buscar o que ele está passando, qual que é a origem daquela raiva que ele está tendo. Se for os ciúmes, como eu falei, tenham bastante paciência, observe as reações deles. Eu estava esquecendo de falar em relação aos ciúmes. Um gesto dele, vocês vão saber que ele está com ciúmes. Você que é pai, você que é mãe próximo, você vai ver que com gestos ele vai demonstrar que ele está com ciúmes, que ele está querendo que você esteja perto dele ou dela. Eu vou falar no caso que eu até dei um toque na minha esposa estava abraçando a menor, brincando com a menor, aí de repente a minha mais velha começou a chegar perto assim, começou a querer ficar grudadinha, só chegou de lado empurrando minha esposa. Eu dei um toque para minha esposa, aí minha esposa abraçou ela, ela abriu um sorriso. Então naquele momento eu vi que ela estava com ciúme e ela queria ser também abraçada como a mais nova estava sendo. Então preste atenção em todas as ações dos seus filhos. Eles vão estar demonstrando com gestos, através até do próprio nervosismo deles, vão estar gritando. Então eles vão estar demonstrando a raiva deles através desses ciúmes com esses gestos, beleza? Então fique atento aos movimentos dos seus filhos, seja um gesto, seja uma fala, qualquer maneira que ele estiver tentando interagir com você, ele vai dar um jeito de chegar perto de você. Então esteja sempre atento e não deixe isso passar. Bom, baixa autoestima, também falei, coloque na sua vida, primeiramente para você, eu consigo, para depois você colocar na vida dos seus filhos, eu consigo. Segundo passo, parabenize ele depois que ele conseguir as coisas que você pediu para ele. Terceiro passo, fale sim para ele que você está orgulhoso dele ou dela. E a minha parte, que eu falei em relação à minha opinião, que é psicólogo sim ou não, eu particularmente não recomendo. E em últimos casos, tem coisas que não tem como a gente resolver, sim, eu indico psicólogo. E eu falei, se eu tiver que mudar de rota, eu tiver que precisar de um advogado, eu vou procurar sim. Se é por bem das minhas filhas, eu vou sim estar procurando, beleza? Bom, e era isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Mais uma vez, não deixe de comentar, seja porque você gostou, seja porque você não gostou. E se tiver alguma dúvida, eu estarei aqui pronto para te responder, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!